Então, nós estamos aqui hoje no Sindicato dos Metroviários com companheiros e companheiras aqui da cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa primeira atividade, o ato do MPR, Movimento por um Partido Revolucionário. Com certeza o primeiro de muitos que faremos, né? Inclusive numa data bastante simbólica para a gente, quando a gente comemora aí os 108 anos da Revolução Russa. E nesse ato nós queremos fazer o lançamento do nosso manifesto. Vou participar aqui da mesa junto com o Narciso, que é o companheiro metroviário, hoje vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, e vou passar a palavra agora para o Narciso. É isso, bom dia a todo mundo aí, boa tarde. A turma que está aqui, que está em outros cantos aí do Brasil acompanhando também esse ato, que é um ato nacional. Estou aqui com a Kátia, que é uma professora de Campinas, lutadora, e agora a ideia é a gente dar sequência aí à abertura do ato e o lançamento do manifesto do MPR. Gente, acho que é importante dizer também que nós estamos aqui reunidos em São Paulo, mas diversos camaradas estão reunidos em diversas cidades aí do país, e ao longo da atividade a gente vai citando os companheiros que se reuniram, alguns a gente vai pedir para abrir a câmera para mostrar um pouquinho que nós estamos também ecoando aí em diversos cantos do nosso país. E nós vamos iniciar a nossa atividade com uma fala do companheiro Bernardo, que foi um companheiro dirigente aí da LIT, do PSTU, por 50 anos, e hoje é uma das figuras de frente na construção do MPR e vai fazer a abertura da nossa atividade hoje. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, tá? Esse é um momento muito importante para a gente. Boa tarde também a todos os companheiros que estão online, tá? E os que estão reunidos em outras sedes, tá? É um momento que a gente pode dizer que para nós é um momento histórico, porque nós estamos começando, né, um período de reconstrução, de construção e de reconstrução. Nós fomos expulsos do PSTU num ato de uma violência burocrática enorme, tá? E uma violência burocrática que atingiu a vários companheiros. Sabemos hoje que, além dos 4 iniciais, vários outros foram expulsos. Mas, depois de uma batalha interna de vários anos, mas agora o momento não é mais de simplesmente denunciar, né, ou denunciar esse episódio lamentável. O momento é outro, é um momento de reconstrução, que nós temos que ver para frente e com um ânimo redobrado para a tarefa de reconstrução do partido. Tá? Nós lançamos o movimento para um novo partido revolucionário com muita força e tivemos uma adesão de vários companheiros, não só os companheiros que saíram do PSTU, mas os companheiros que aderiram ao nosso manifesto, aderiram a essas ideias. Isso é muito importante porque eu queria falar qual é a nossa ideia, porque nós lançamos um movimento amplo pela construção de um partido revolucionário. Porque nós acreditamos que existem dezenas e talvez até centenas de companheiros jovens, de companheiros novos, que têm uma decepção profunda com a traição dos partidos de esquerda, a última do PSOL que entrou, Boulos entrou para o governo, tá? E inclusive uma crítica dura e profunda adaptação do PSTU, os desvios burocráticos, os desvios que houve em todo esse período nos sindicatos, por parte do PSTU, tá? A capitulação, a tendência é uma capitulação a esse campo da esquerda dita progressista, e nós achamos que existem dezenas ou centenas de companheiros que concordam com isso e que têm possibilidade de aderir a essa ideia de um novo partido revolucionário, internacionalista, um partido operário, um partido dedicado à juventude da periferia, né? E por isso nós chamamos o partido ao movimento amplo para construir esse partido. Queremos que todas essas dezenas de companheiros, centenas de companheiros, participem com a gente dessa construção do novo partido. E
o tipo de partido que nós queremos construir é um partido, essencialmente um partido democrático, que possa exercer a discussão das suas teses de fundação e dos seus estatutos, que isso seja debatido amplamente, não só internamente ao partido, mas que seja debatido com toda a vanguarda operária, com essa vanguarda que começa a participar com a gente, com a vanguarda que aderiu a esse manifesto, tá? E, inclusive, com outros grupos que começam a nos procurar para discutir. Nós recebemos solidariedade de vários companheiros, solidariedade de grupos como a Transição Socialista, o MRS, solidários contra a nossa expulsão. Nós agradecemos muito aos camaradas e vamos discutir com eles no momento já oportuno. Tá? Então, esse processo de construção de um partido vai se abrir agora. Nossa ideia é discutir democraticamente com todos esses companheiros, visando a um congresso que vai se realizar com um pré-congresso nesses próximos meses, com um congresso que vai se realizar no começo do ano e que todos vão poder participar amplamente de discussões abertas, de debates abertos, e que nós estamos esperando a participação de todos nesse sentido. Tá? Então, é um processo que começa agora, tá? É um processo que tem muito a ver com a necessidade que todas essas lutas que se dão no mundo inteiro, dessa geração que foi chamada geração Z, né? E que está protagonizando lutas desde o Peru até o Nepal e outros países na África e na Ásia, e que nós temos toda a possibilidade de coincidir com esses ativistas para poder construir uma organização, um partido revolucionário que tem que ser necessariamente parte de uma internacional revolucionária, porque não existe nenhuma possibilidade de uma internacional, de um partido revolucionário que não seja parte de uma internacional revolucionária. Agora, por último, porque eu não tenho um tempo limitado, eu não podia deixar de falar nessa minha intervenção prestando uma homenagem a um camarada que estaria entre nós, com certeza, se ele estivesse vivo hoje, que é o camarada Zezoca. Né? Zezoca foi não só um dirigente por mais de 50 anos, por 50 anos da LIT e do PSTU, tá? Ele foi também um importante, além de um grande dirigente da Internacional, foi um importante intelectual revolucionário que participou da elaboração da LIT através do marxismo vivo, principalmente sobre a Palestina, Israel, sobre o leste europeu, né? E Zezoca foi, acima de tudo, um camarada que foi um dos que começou essa luta interna, foi fundador da corrente dentro do PSTU, que depois se chamou FDR, foi fundador do grupo Martim, né, e outros companheiros, e deu toda essa batalha conosco. Infelizmente, ele não está aqui conosco hoje, mas se estivesse, com certeza, ele estaria muito feliz, estaria muito na cabeça dessa luta, né? Estaria na cabeça de toda essa luta que nós estamos começando agora para construir um partido revolucionário, com aquilo que caracterizou sempre o Zezoca, que foi um otimismo, né? Um enorme otimismo em relação à luta revolucionária, ao futuro do movimento operário e da vanguarda revolucionária. Então, eu queria prestar essa homenagem e queria, inclusive, que a gente começasse o ato prestando uma homenagem, todo mundo de pé, tá? E falando Viva Zezoca! Viva Zezoca! Zezoca presente! Presente! Zezoca presente! Presente! É isso, companheiros. Obrigado. Espero que a gente tenha aqui um ato muito para cima. Tá? E a companheira Rita também queria dizer uma palavrinha sobre o Zezoca. Tá? E a companheira foi companheira do Zezoca há 27 anos e ela vai também participar dessa homenagem, tá dizendo uma palavrinha sobre ele. Bom, eu acho que hoje é um dia importantíssimo, né?
os últimos acontecimentos da LIT me deixaram perplexa e causaram perplexidade, né? Especialmente pelo final, como aconteceu no final, que no último congresso da LIT, né? Em que no primeiro dia, como primeiríssima pauta, os delegados da fração minoritária não puderam ficar. Por quê? Porque foi colocado em pauta e votado e eles se retiraram antes do Congresso. De modo que as teses, as posições não puderam ser recolocadas e discutidas no Congresso, né? Então, eu penso que um ato completamente contrário à tradição trotskista, né? E também um ato que resolve de imediato a dúvida entre as palavras separação e expulsão. Não resta dúvida. Bom, eu posso dizer que o Zezoca dedicou a vida dele à construção partidária e à internacional, né? Eu vou ler aqui um pouquinho. Bom, as questões da construção partidária, né, e internacionalmente, a Palestina em primeiro lugar, né, mas a política internacional como um todo, onde ele se dedicou com afinco, inclusive, à questão do leste europeu. A questão não se dedicou sozinho, foi uma elaboração coletiva, né? E essa é uma política muito cara para mim, é uma política que eu especialmente concordo. Por isso, estou lembrando isso dele. Para ele era muito cara também. É isso. E desejo vida longa ao MPR. Tá bem. Agora a gente vai passar para a fala do Wagner agora, que é um companheiro lá do Rio de Janeiro, militante, professor universitário, tem feito as lutas todas aí do movimento negro. Abrir para o Wagner falar. Meu nome é Wagner Miquéias, fui da direção nacional do PSTU, sou da direção provisória do Movimento por um Partido Revolucionário e falo aqui do Rio de Janeiro. E é um momento bastante marcante para mim e acredito que para todos aqueles que estão aqui reunidos de norte a sul deste país, neste ato, porque o dia de hoje é um dia muito marcante, porque de fato neste dia a gente dá um passo, ainda que muito pequeno, naquela que é a luta mais importante da nossa história, da nossa geração, que é a luta pela libertação da humanidade. Nós vivemos uma quadra histórica que é marcada por guerras, por barbárie, por fome, crescimento do racismo, crescimento do machismo, um crescimento brutal da exploração da burguesia sobre a classe trabalhadora e que atualiza aquela disjuntiva falada lá pela Rosa Luxemburgo no início do século XX, né? De que é socialismo ou barbárie. Nesse sentido, todos nós que estamos aqui reunidos nessa tarde aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, estamos falando de Madureira, um ponto importante da nossa cidade, estamos reunidos aqui com um firme propósito de ajudar a organizar a nossa classe para se libertar do jugo do capitalismo. E essa luta que a gente trava é uma luta que a gente não trava apenas com a burguesia e seus representantes mais diretos. A gente trava essa luta também contra aqueles que semeiam ilusões neste sistema econômico e que impedem, diretamente ou indiretamente, a classe trabalhadora e os ativistas de lutarem até o fim. E aqui eu falo das organizações reformistas. Nós estamos no ano de 2025 e nesses últimos 15 anos nós assistimos à falência de várias organizações reformistas que diziam que um partido revolucionário
já não deveria mais existir, que o socialismo era algo ultrapassado e que era possível conseguir melhorias para a classe trabalhadora a partir do parlamento. Todas essas organizações fracassaram. Syriza, na Grécia, o Podemos, na Espanha, Bloco de Esquerda, em Portugal, e aqui no Brasil, o PSOL. O PSOL, em 2018, apresentou uma candidatura à presidência encabeçada pelo Guilherme Boulos e pela Sônia Guajajara. 7 anos depois, os dois são ministros do governo Lula. O governo Lula, que é um governo do agronegócio, que recebe por ano R$500 bilhão através do Plano Safra, que desmata a natureza, destrói os rios e ataca a população indígena. E essa organização, que é o PSOL, participa desse governo. Então, para nós, do movimento do Partido Revolucionário, há uma tarefa premente de ajudar a organizar a classe trabalhadora e a sua vanguarda, e aqui eu falo da juventude, dos negros, das mulheres, dos LGBTs, nas suas lutas cotidianas, para que a gente consiga transformar cada luta cotidiana, no nosso local de estudo, no nosso local de trabalho, como uma ponte para a luta maior pela tomada do poder. Bom, eu estou tomado pela emoção porque a gente passou por um período bastante difícil, mas sem dúvida nenhuma nós estamos hoje num momento que é um momento de muita alegria. Sabemos da imensa responsabilidade e não queremos caminhar sozinhos. Por isso é um movimento. Nós achamos que nós não somos os únicos revolucionários que existem por aí, e nós achamos que há muitas pessoas que acalentam o desejo por mudanças. A esquerda hoje ela não quer mais mudança. A esquerda hoje ela é essencialmente conservadora. E tudo que a classe trabalhadora não quer é conservar essa existência de privação, de miséria e de desemprego. Chegou a hora da esquerda apontar a mudança. E a mudança é necessariamente apostar naquilo que o marxismo defende desde o século XIX, a necessidade de uma revolução. Bom, é isso. Falando um pouco aqui de improviso, eu quero transmitir um abraço a todos que estão nos acompanhando aí nesse dia de hoje. Obrigada, Wagner. A toda a companheirada que está aí junto com você, reunida aí do Rio de Janeiro, a companheirada reunida em Madureira. Se você quiser virar aí, Wagner, mostrar o pessoal aqui pra gente. Aí, galera, obrigada a todo mundo presente. E para dar continuidade aqui, eu vou chamar o Edu. Edu está presencial aqui em São Paulo. Edu é professor da rede estadual aqui em São Paulo, no Capão Redondo e no Jardim São Luís. Também é conselheiro estadual da PUESP pela oposição e vai deixar uma saudação aqui pra gente. Boa tarde, camaradas. Eu estou aqui muito feliz mesmo em ver essa sala cheia, também vendo aqui em vários lugares também cheios. E eu estou muito assim, emocionado também, me contenho muito. E quase como todos aqui que estão construindo o império, eu sou um daqueles que se engloba, que se junta e que se soma na construção, na continuidade da tarefa, a principal tarefa que há 108 anos atrás, operários e operárias tomaram e tudo na Rússia, na Revolução Russa. Hoje, mais do que nunca, pela primeira vez, eu tenho em torno de quase 40 anos, pela primeira vez que eu me lembro, em todos os continentes está ocorrendo lutas. Em todos os continentes. Não há um continente que a classe trabalhadora não tenha se levantado. Seja contra a carestia, seja contra a retirada de direitos, seja contra o racismo. A classe trabalhadora tomando as ruas nos Estados Unidos, fazendo a maior manifestação contra o Trump. A classe trabalhadora fazendo uma greve geral na Itália, dizendo o seguinte, estamos com Gaza. A classe trabalhadora resistindo em Gaza e resistindo na Ucrânia. Mais do que nunca, nós dizemos aos seguintes, aos céticos, que combinam com a burguesia, com os reformistas, que dizem que a classe trabalhadora está desanimada, eu convoco aos céticos a olharem a luta de classes, porque a classe trabalhadora no Peru, no Equador, está se levantando, a classe trabalhadora em Madagascar está se levantando, a classe trabalhadora
que quando aos céticos diziam que não duraria uma semana com a invasão da Rússia na Ucrânia, está aí mais 3 anos resistindo. A classe trabalhadora, que muitos céticos diziam que não aguentaria 1 hora de ataque de Israel, está há quase 80 anos sobre os escombros encontrando esperança. Porque hoje o que acontece em Gaza nada mais é do que a única coisa que o capitalismo tem a nos oferecer amanhã, que é a barbárie. E é por isso que, em nome daqueles que encontram forças nos escombros em Gaza, aqueles que encontram forças nas trincheiras de Kiev, nós dizemos o seguinte: é mais do que necessário darmos continuidade à principal tarefa dada a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, há 108 anos da Revolução Russa. E qual é essa tarefa? A construção de um partido revolucionário. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vemos o governo Lula, junto com vários setores, tanto do reformismo como também da extrema-direita, querendo aprovar a exploração da margem equatorial, que vai destruir povos originários, que vai destruir os ribeirinhos. E a gente vê um enorme acordo dos reformistas se calando agora, dizendo que está certo destruir o meio ambiente. Nós, do Movimento por um Partido Revolucionário, dizemos o seguinte: nós estamos ao lado também do meio ambiente, nós estamos ao lado da classe trabalhadora, nós estamos ao lado dos povos originários, porque a gente não tem nenhum patrão de estimação, nenhum capitão do mato de estimação, tão menos um latifundiário de estimação. E aqui eu faço um chamado a todos vocês a construirmos um partido revolucionário, porque se é verdade que, infelizmente, hoje no Brasil, o projeto que o PSTU se propôs a fazer faliu, nós aqui somos a continuidade do Partido Bolchevique. Vamos construir um partido revolucionário que diga o seguinte: todo o poder aos trabalhadores a nível internacional, da Ucrânia a Gaza, do Capão Redondo a Guaianás. Vamos juntos. Obrigada, Edu. Aproveitar, gente, para ir falando algumas cidades que estão reunidas aqui no nosso ato. Companheirada em Curitiba está reunida para assistir e participar da nossa atividade. Companheirada em Porto Alegre, em Belém. Depois a gente vai citando aqui outras regiões, alguns companheiros, alguns nomes também, tá? E vou chamar agora para apresentação a companheira Meg, de Florianópolis, que é slammer e vai deixar uma rima aqui para a nossa atividade. Bom, há mais de 130 anos se passou da abolição, mas a gente continua nas cozinhas das mansões. Eu continuo abrindo a porta para a herdeira do senhor de engenho passar. Sou eu que chamo o elevador, que a madame branca vai pegar. Continua sendo da minha cor a maioria da população carcerária e trateira. Tá bem, então agora para a nossa atividade, a Meg de Florianópolis, que vai... Martins de empregada. Na rua, seu nariz fino levantado não te deixa me enxergar. E eu até cheguei a me perguntar, será que eu sou invisível para você? Se eu fosse branca de cabelo liso, você ia me ver? Mas a real é que você me vê, porque eu sou como outra que se nega a levantar. Eu sou como a guerreira africana pronta para lutar, e você ainda acha que pode me parar. Se eu sou um monstro que apavora os seus privilégios e não tem remédio, você não tremer quando me vê com os meus iguais? E você pode escrever, nós vai cobrar tudo o que nós faça e tudo o que passou nossos ancestrais. Mas hoje fez algo bater mais forte o coração de uma poetisa decepcionada, desmoronada, apavorada, aprisionada. Aprisionada pelo medo de um futuro incerto, impressionada pelo reflexo de uma sociedade doente com uma maldade estridente, e eu me sentindo impotente frente a discursos e atitudes incoerentes, e francamente isso suga a força da gente. Arrancaram minha alma, aposentaram a força, o meu dom, o meu talento. Pois assim só há tempo para me dedicar aos rendimentos de patrões aparentos. Me trancafiando numa caixa feita de insegurança e constância. E a hipocrisia dos que me julgam chega a me dar ânsia. Eles dizem que revolução é utopia, que eu devo me contentar com as migalhas propostas no dia a dia. Isso é vida?
entra governo, sem governo, meu povo continua o relento. E eles tentam me convencer que as coisas são aos poucos, que minha indignação assusta quem me vê. Me chamam de radical por tão somente desejar um mundo onde todo mundo seja iguais nas nossas diferenças. Eu luto todo dia enfrentando os demônios por eles criados. Mas uma coisa eu posso garantir: os meus sonhos, eles não foram aprisionados. Sonho com uma sociedade diferente, a libertação completa do meu povo, o fim da opressão e exploração da minha gente. E esses sonhos não podem ser tomados por reformas e nem por imundas alianças, porque eles criaram asas e estão presentes no peito de quem carrega o desejo de uma verdadeira mudança. Meus sonhos ficam vivos quando eu vejo um moleque na roda de poesia, dançando, fazendo greve dos correios, geral gritando do fogo no Cacitas. Meus sonhos estão vivos, mais vivos que o meu próprio corpo. Quem sabe um dia eu quebre a caixa. Até lá, ninguém muda a minha essência. Poetisa, lutadora e revolucionária. É isso aí. Muito bom, Deise. Ô, Meg, arrasou. Obrigada. A gente vai aproveitar aqui e chamar a companheirada de Niterói. A gente vai falar com a Deise. A Deise é militante da educação, do movimento negro, movimento de mulheres, está na luta contra as opressões, construindo MPR, reunida aí com a companheirada de Niterói, vai deixar uma saudação aqui pra gente. Bem-vinda, Deise, bem-vindos, companheiros. Posso? Pode sim. Posso falar? Tá dando pra ver? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ver, pra ouvir, ver a turma aí reunida. Olha, companheiros, em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, que a gente está aqui nessa luta, tá bom? Quais são os nossos problemas? Nossos problemas são baixos salários, nossos problemas é desemprego, nosso problema, falta de saúde, falta de educação. E para quem é negro, para quem é LGBT, para quem é mulher, para quem tem problemas de necessidades especiais, tá? Quem sofre com a opressão do capacitismo, é mais difícil. Não existe capitalismo sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia. O mundo, o Brasil, o mundo capitalista convive com a violência machista, com a violência racista, as mortes de pessoas trans. A gente quer um mundo, a gente ousa querer um mundo onde seres humanos não tenham que morar em tocas por serem negros, por serem mulheres, por serem LGBTs. Nós queremos um mundo onde não tenha topo, onde todo mundo tenha salário, onde todo mundo tenha emprego, onde todo mundo tenha saúde, onde todo mundo tenha educação. Queremos um mundo onde mulheres negras que estejam gestantes não tenham que suportar dores por acharem que mulher negra suporta tudo e que recebem menos anestesia. Nós queremos um mundo onde mulheres e homens trans não tenham como opção a prostituição. Nós queremos viver um mundo onde as pessoas não morram por serem negras, a juventude não morra por ser negra. E companheiros, esse nosso sonho de igualdade, certo? Não cabe nos governos capitalistas, não cabe, não merece a gente se rebaixar para Lula, se rebaixar para Cláudio Castro, Tarcísio, demais governadores, se rebaixar para Nelson Ruas aqui em São Gonçalo, Rodrigo Neves em Niterói. Nossos sonhos não cabem nas urnas.
Obama não resolveu, Benedita, quando foi governadora, não resolveu. O que resolveu foi a lição de Palmares Dandara. Foi o quê? Criar quilombo, é a gente assumir o comando, é a gente organizar a saúde, a educação, os salários, tomar as fábricas, tomar os meios de comunicação para acabar com as mensagens racistas, machistas, LGBTfóbicas. Então, é isso, gente. Vamos aí para a briga. Essa reforma administrativa não vai passar, porque vai ser mais racismo, mais machismo, mais LGBTfobia dentro do capitalismo. Então, é isso, gente. Abaixo a opressão, a nossa luta, ninguém cala não! Abaixo a opressão, a nossa luta, ninguém cala não! Abaixo a opressão, a nossa luta, ninguém cala não! São Gonçalo, pessoal! Isso aí! Valeu, Deise, a turma de São Gonçalo aí. Agora vamos lá para o Nordeste. O Saraiva de Fortaleza vai dar uma saudação aí. O companheiro é bancário do Sindicato dos Bancários lá de Fortaleza, também da CSP Conluta. Nós três aqui, Sérgio, Gonzaga e eu, fomos expulsos do PSTU. Fomos expulsos porque discutimos no interior do partido a possibilidade do partido ser mais contundente na sua batalha por uma revolução socialista. Discutimos internamente para que o partido se organizasse no sentido de cobrar do governo que está aí enganando a classe trabalhadora. O governo Lula é um governo que está produzindo mazelas para a classe trabalhadora. Até agora não existe possibilidade de melhoria das condições de vida da classe trabalhadora com esse governo que aí está. Ele faz um discurso e na prática ele pratica diferente do que ele fala. Então, é essa o principal objetivo de termos que construir um novo partido revolucionário no Brasil. E um novo partido revolucionário que ajude a reconstituir a Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional. É essa a tarefa que está colocada para todos nós. E, infelizmente, estamos com dificuldade de transmissão, mas o recado é esse. Estamos na luta, grande dirigente socialista brasileiro do mundo, é isso aí, companheiros e companheiras. Avante! Valeu! É isso aí, valeu, camaradas. Uma saudação aí aos companheiros do Ceará. Vamos aproveitar aqui para citar também a participação da companheirada em Natal, em João Pessoa, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, São Carlos, Bahia, Piauí, Goiânia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São as regiões onde os companheiros estão reunidos, acompanhando e participando aí da nossa atividade. Uma grande saudação, muito bom a participação de todos os companheiros e companheiras aí. Gente, a gente está só acertando uns vídeos aqui, que também tem umas falas internacionais, mas tem companheiros de outros países também nos acompanhando aí, da Argentina, tem vários companheiros lá acompanhando, Sebastião Romero, que foi companheiro bastante perseguido lá pelo partido, pelo governo, os companheiros do Paraguai, do Peru, de Portugal. Agradecer os grupos aí que o Bernardo citou no início, do MRS, que mandou uma carta para a gente, querendo fazer um debate com a gente sobre o movimento. A gente quer discutir com os companheiros do Transição estão aqui presentes, Transição Socialista, agradecer aí. A gente vai conversar ainda, bater um papo sobre
o projeto de construção nosso, e também os companheiros lá do Sul, que é da luta operária, que também estão conversando com a gente nesse processo de construção, que é muito importante. Então agora a gente vai passar aí, a Kátia vai anunciar o próximo orador aí. Pessoal, agora do Amapá, a gente vai ouvir o Elton. Elton é servidor do Ministério Público e também da Federação, também é dirigente da CESP com Lutas e vai também deixar uma saudação aqui. Companheirada, é com muita satisfação que a gente participa, talvez seja o estado mais aqui em cima do país, né? Fronteira aqui com a Guiana Francesa. Nós temos os companheiros aqui, virar para eles aí para vocês conhecerem, né? Que é o companheiro aqui, Crispim, e a Dona Maria, né? Nós temos aqui, eles são os ativistas aqui da região do Maracá, né? Mais ao norte do Amapá. Nós temos a companheira a Luana aqui, que é servidora do Hospital Universitário da EBSE, o companheiro Clodoaldo, eu estou por aqui, a companheira Tri também, aqui do lado, e é com uma enorme satisfação que a gente participa desse movimento nacional. Eu estava dando uma olhada aqui, exatamente 31 anos atrás, recém-formado e em Pará, ficamos um desafio gigantesco pela frente, que foi legalizar o partido revolucionário na década de 90, né? E passados 31 anos, a gente constata, fomos chamados a diversos outros desafios. Um deles foi ajudar a construir os partidos do movimento operário, em Belém do Pará, em Minas, no Rio de Janeiro. Eu e outros companheiros participamos desse giro nacional e nós dedicamos uma parte considerável da nossa vida para construir o Partido Revolucionário, e passados 31 anos nós constatamos que, infelizmente, esse projeto implodiu. Não existe mais o PSTU como alternativa de partido revolucionário internacionalista, e nós somos chamados, já passados 30 anos, a talvez um dos maiores desafios da nossa vida, maior daquele da década de 90, que é reconstruir a elite, que é reconstruir o partido no seio da classe trabalhadora, da classe operária, que é trazer para junto de nós o funcionalismo, aquele funcionalismo público que está à frente a uma reforma que pode destruir o serviço público, trazendo uma precariedade, principalmente para a população mais pobre, periférica, negra, para as mulheres, para as mães solos. E nós vamos derrotar essa reforma administrativa, assim como nós vamos lutar juntamente com a juventude para fazer, de fato, uma alternativa para esse país. Porque não dá para ser apenas uma posição de esquerda a esse governo que está aí, que, diga-se de passagem, é aquele governo, né, do PT que mais tempo ficou à frente do governo federal, após a ditadura militar. Não dá para ser feita uma alternativa de esquerda a esse governo. Nós temos que levantar no cotidiano a necessidade de derrubada desse governo, logicamente, de forma a dialogar com os trabalhadores, e apontando a possibilidade, de fato, do socialismo, de uma alternativa revolucionária. Eu acho que esse é o desafio das nossas vidas, e os nossos companheiros aqui estão muito empolgados, e que nós podemos, de fato, agora sim, mostrar para o restante do país, uma parte do mundo, nós vamos dedicar uma parte considerável da nossa vida para construir essa alternativa aqui no Amapá, na região norte, né, evitar esse fim de mundo que está se apontando aí, essa crise climática terrível. Hoje nós somos um estado que deveria ser o mais preservado do país, e com a ajuda do senador do PT, Adolfo Rodrigues, do Columbre, do governo estadual, do Prédio e do governo Lula, estão destruindo o estado mais preservado do país. É por isso que nós estamos nos fortalecendo aqui no governo do COP30 no Pará,
E vamos continuar a luta diária, cotidiana, com necessidade de um partido internacional para fazer revolução aqui no Brasil e no mundo. É isso aí, companheirada. Em nome de todos nós aqui no Amapá, uma saudação para todo mundo aí que está nessa luta na fronteira. Falou! Valeu, Elton. Dá uma saudação aí também à turma. Narciso, o companheiro Cristian queria só dar uma palavrinha aqui. Ele que está entrando agora no partido também, um companheiro lutador, e queria dar uma palavrinha rápido aqui, tá? Vai rapidinho aí. Rapidinho, só uma saudação, vai lá. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui prestigiando esta reunião junto com ela, com a Adri, com a Luana, companheira ali que eu esqueci o nome dele, estou aqui amigo. A minha família está anunciada também em Fortaleza, mas eu estou há 38 anos aqui no estado do Amapá. Estou extrativista, inclusive eu com 100 e poucos castanheiros, montando uma associação dos extrativistas para defender principalmente a floresta, que está sendo devastada. Inclusive agora a madeireira pedrado forte, todas as outras madeireiras estão devastando a floresta, inclusive as castanheiras, o angelim e também o piquiá e a maneira de leite. Inclusive agora nesse último dia, eles ameaçaram os castanheiros e eles estão fazendo revolução. E eu quero o partido do PT, partido desse governador que apoia a devastação aqui do estado do Amapá. Eu não vou do lado dele porque eu não quero ver a destruição do meu povo. E eu quero um partido que defende a devastação, que defende a floresta em pé e que não defende a devastação do povo que está na floresta. Inclusive, nós estamos no pulmão da Amazônia e a floresta é quem capta carbono para toda a nação do mundo inteiro, né? Então, eu estou disponível a somar uma boa noite. Até outra oportunidade. Valeu, companheiro. Agradecer aí o Elton e os companheiros aí do Amapá. Agradecer também os companheiros do Recife que estão acompanhando. Da Argentina também citar aí o grupo de opinião Goya que participou lá, que agora estão formando um grupo lá internacional e que para a gente tem uma importância grande discutir também com os companheiros na construção de uma internacional que é fundamental para um partido revolucionário. Falando nisso, agora a ideia é que entre um vídeo aí da Maria Rivera, desde o MIT do Chile, que foi um partido que teve muita importância lá em todo o processo revolucionário que teve no Chile. A Maria teve destaque, foi eleita inclusive para a Assembleia Constituinte, uma companheira de muitos anos de militância, que foi perseguida pela ditadura do Chile, uma ditadura bastante violenta. Compañeras y compañeros, desde Chile les traigo un fraternal saludo y quiero agradecer a los organizadores de este acto por hacerme parte de este momento histórico en que se va a publicar el manifiesto por la construcción de un partido revolucionario. Estamos en un momento de muchas crisis mundiales que se producen al mismo tiempo. La decadencia del imperialismo norteamericano lo hace cada vez más peligroso. Amenaza a todos los países con aranceles y medidas imperialistas para aumentar la explotación en el mundo. Trump
Incluso amenaza invadir países, como es el caso de Venezuela hoy y Panamá hace un tiempo. Las disputas territoriales y comerciales entre grandes burguesías lleva a guerras de conquista nacional como la invasión de Ucrania. Hoy el pueblo ucraniano libra una gran batalla por su independencia, a pesar de sus gobernantes. La guerra y el genocidio en Palestina lo vemos a diario en todos los medios de comunicación, mientras el pueblo palestino resiste duramente su completa colonización y destrucción. Israel, apoyado por todas las potencias imperialistas, produce un verdadero genocidio contra los palestinos. Junto con eso, cada día se profundiza la crisis ambiental en el mundo. Hace pocos días se publicó que el 80% de los corales del mundo este año van a desaparecer. Vamos a ver más y más catástrofes ambientales, producto de la destrucción generada por el capitalismo. La reacción de las masas la vemos también por otra parte. Es por ello que no debemos perder la confianza. Toda esa situación de mayor explotación y barbarie genera reacciones en todo el mundo. Hoy vemos cómo países con enormes manifestaciones de la clase trabajadora sobreexplotada se rebela. Nepal, Bangladesh, Madagascar, incluso en Latinoamérica, vuelven a surgir movilizaciones de masas como Ecuador y Perú. La llamada generación Z está a la vanguardia. Los jóvenes son la vanguardia de esas movilizaciones, como fueron en Chile en 2019 y en Brasil en 2013. Una generación que no tiene perspectivas, no tiene empleo, no tiene futuro. Pero muchas de esas rebeliones o revoluciones terminan por derrumbar gobiernos o en otros casos terminan eligiendo gobiernos progresistas como el gobierno de Petro en Colombia, de Boric en Chile o incluso Lula en Brasil. Sin embargo, esos gobiernos progresistas o reformistas solo sirven para engañar a los trabajadores, ya que siguen gobernando para los grandes empresarios y para el imperialismo. Esos partidos reformistas, como el Frente Amplio en Chile, el PT en Brasil y otros, son un verdadero cáncer dentro del movimiento obrero y social, porque terminan dirigiendo las luchas hacia las derrotas. Incluso en el caso donde las revoluciones triunfan parcialmente, como fue el caso sirio, después de una dura guerra civil, entran gobiernos burgueses. Eso sucede porque hay una enorme crisis en la humanidad, la crisis de la que ya hablaba Trotsky en los años 30, la crisis de la dirección revolucionaria. ¿Qué significa eso concretamente? Significa que mientras no construyamos partidos revolucionarios de trabajadores con un proyecto socialista que pueda conducir esas revoluciones, no habrá futuro. Si la clase trabajadora no toma el poder, no construye una nueva sociedad sobre las ruinas del capitalismo, las próximas generaciones no tendrán futuro. Algunos de nosotros llevamos décadas en esa construcción. Otros llevan años, otros nos están conociendo ahora y son muy bienvenidos. Por mucho tiempo estuvimos construyendo la lid que fundó Nahuel Moreno, gran dirigente argentino internacionalista y un verdadero enamorado de la clase obrera. Esa lid que fundó Moreno y que muchos pasamos décadas construyendo, hoy no existe más como organización revolucionaria, por una política nefasta de su dirección mayoritaria, que expulsó a muchos de nosotros de manera burocrática. Esa dirección viene en un camino cada vez mayor de adaptación a la democracia burguesa y al reformismo. Ese camino ahora se va a profundizar sin ninguna duda mucho más rápido con nuestra expulsión. Para darles un ejemplo, hace pocos días vi un artículo del PCTU de Erika, parte de esa dirección que nos expulsó, emplazando a Lula para que elija a una mujer negra al Supremo Tribunal Federal de Brasil, como si eso fuese una conquista del pueblo negro brasileño. Yo me pregunto,
Es nuestra tarea celebrar cuando un presidente burgués elige a una mujer o a un hombre negro a un puesto dentro del Estado burgués. Esos ministros negros también serán parte posteriormente de quienes aplicarán medidas en contra de la clase trabajadora, en defensa de la gran burguesía brasileña e internacional. Por eso, la elección de una mujer negra al Supremo Tribunal no es una victoria del pueblo trabajador. No hay nada que celebrar con eso. De la misma forma que la victoria de Obama en Estados Unidos no fue una victoria de las masas trabajadoras, porque aquí el problema central no es de raza ni de género. El problema central es de clase. Decir esto no significa que no debemos luchar contra las opresiones. Todo lo contrario, el capitalismo utiliza a todas las opresiones para dividir a la clase trabajadora. Por eso tenemos que luchar cotidianamente en contra de esas opresiones. Sin embargo, no podemos confundirnos. Estamos en veredas diferentes. A las ministras de los tribunales burgueses, a las mujeres que administran los estados capitalistas, de los negros que tiran bombas sobre los países coloniales y de los árabes que son cómplices de Israel. Es desde esta vereda, de la vereda de los trabajadores, de los oprimidos, de los migrantes, de las mujeres trabajadoras, que queremos reconstruir la lid de Moreno, la lid que construyó Moreno. No empezamos de la nada. Tenemos a cientos de compañeros en varios países que no tiraron a la basura las enseñanzas de nuestros maestros. Queremos invitar a todos y a todas quienes fueron parte de la lucha interna dentro de la LIT y también a los que se están acercando ahora a construir una organización revolucionaria mundial que sin duda será el cimiento de una dirección revolucionaria que conducirá a los trabajadores en la lucha para derrotar este sistema de explotación y opresión. ¡Viva el MPR! ¡Viva el MIT! ¡Viva la LIT de Moreno! Agora eu queria chamar novamente a Meg de Florianópolis, que vai fazer uma fala aqui na nossa atividade. A Meg, que é estudante de serviço social na Federal de Santa Catarina, é poeta, slammer, e também vai deixar uma saudação aqui na nossa atividade. Então, Meg... Bom, boa noite, família. Licença para chegar, eu sou a Meg. Queria primeiro registrar algo que eu disse na minha poesia, que algo fez bater mais forte o coração de uma poetisa decepcionada. E eu quero dizer isso porque bateu mais forte mesmo. É um orgulho para mim poder estar aqui hoje no lançamento desse manifesto do MPR, junto com todos vocês, né? E é ainda mais significativo para mim poder fazer essa fala aqui como parte dessa turma que se recusa a se conformar, dessa juventude também, né? Que se recusa a aceitar que o nosso futuro tenha sido sequestrado, né? Durante muito tempo, a gente ouviu muitas ilusões, muitas promessas do futuro, e hoje a verdade é que a nossa juventude ela não tem nenhuma perspectiva de futuro. E eu falo isso não como alguém que observa de fora, mas como alguém que vive na pele. Pesquisas recentes mostram que a taxa de desemprego entre os jovens não é só maior, mas é o dobro dos mais velhos. Aqueles que estão empregados na juventude estão sendo empurrados cada vez mais para o trabalho informal, para a informalidade. Aqueles que estão em trabalhos formais estão ocupando setores mais precarizados. São os balconistas, os vendedores, telemarketing, terceirizados, dentro dessa famosa escala 6x1 que a gente tanto faz, trabalhando não só 6 horas, 8 ou mais, dentro dessa escala desumana, para ganhar R$2.000. E a conta não fecha. Não fecha porque os aluguéis são absurdos. Essa é a realidade de milhões de jovens, trabalhadores e estudantes. Enquanto isso, os governos, partidos que se dizem progressistas, que falam em
capitalismo, como aprofundou a precarização da nossa vida, as mazelas que tomam conta do nosso povo. Foi o PT que inventou o sistema de homofobia nas escolas. Eu não vou esquecer disso. Foi o PT que assinou a lei antiterrorismo, que é usada para reprimir manifestantes no movimento social. Foi o PT que assinou a lei de drogas, que aumentou exponencialmente o carceramento e a morte da juventude periférica. O PT se comprometeu muitas vezes com a bancada evangélica por não legalizar o aborto. É o PT que mostrou todos esses anos com e para a burguesia do que os trabalhadores. Mas essa nova geração, essa juventude, ela não é refém da conciliação de classe. Ela não é refém do projeto reformista. E ela não é refém da extrema-direita. A juventude busca respostas. E essas respostas, os partidos tradicionais, tanto da direita, da extrema-direita, quanto da esquerda reformista, não conseguem nos dar. E quando a juventude entra em cena, é para colocar o mundo abaixo. Porque foi essa juventude que nos mostrou, lá no Piu, mostrou pra gente Madagascar. Esquerda! Essa juventude no Brasil ocupou as escolas. Essa juventude luta todo dia contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo. Isso tem uma continuidade. Vocês estão vendo? Que essa juventude não é refém? E é por isso que a gente precisa entender que esse manifesto, que esse movimento para construir um partido revolucionário é muito mais do que importante. Porque parte da confianção de que sem uma organização revolucionária, essa energia da juventude é desperdiçada no partido revolucionário. Ela é capturada pelos discursos fáceis da conciliação ou pelas ilusões individuais do empreendedorismo e da meritocracia. E nós sabemos que não é só com força de vontade que se vence o desemprego. Nós sabemos que não é só com pensamento positivo que se paga aluguel. Que não é com empreendedorismo, que é fachada para a precarização e informalidade, que se enfrenta o racismo, que se enfrenta o machismo e a LGBTfobia. Nós sabemos que não há futuro possível para a juventude dentro desse sistema. E é por isso que a gente precisa destruir ele. Então, assim, o que essa geração está mostrando para a gente, nas ruas do mundo afora, é que a revolta é mais do que legítima, ela é urgente. É urgente. E é mais do que essa revolta que a gente precisa. A gente precisa também nos organizar. A gente precisa de organização revolucionária. De uma organização que não tenha medo de dizer o nome de quem nos ameaça. De uma organização que se levante como linha de frente contra as opressões e contra a exploração. A gente precisa de uma organização que seja enraizada dentro da classe trabalhadora e da juventude periférica, da juventude pobre, trabalhadora. A gente precisa aprender com a revolta dos de baixo e transformar isso em força consciente para derrubar esse sistema pobre. Gente, o que nós estamos construindo aqui é mais do que um manifesto. É um grito coletivo. Nasce da fome, do desemprego, do medo, da ansiedade, da violência, mas também da esperança e da revolta, da rebeldia. Porque, como dizia Jorge, a vida é bela. Então, que as gerações
estruturas ainda de toda maldade, opressão e violência que gozem exatamente. É isso que nós queremos. É por isso que nós estamos aqui. Para construir um partido revolucionário. Seja junto com a juventude precarizada. Seja junto com os trabalhadores. Que seja contra as opressões. Que seja um partido para construir a revolução. E que seja internacionalista. Valeu, gente. Estamos juntos na luta. Valeu, Meg. Tamo junto. Meg, se você puder girar a câmera aí e mostrar os camaradas de Florianópolis que estão acompanhando junto com a gente. Aê, galera. Obrigada a participação de todos. Estamos juntos na luta. Camaradas, a gente vai apresentar mais dois vídeos, na verdade, e daí a gente vai para a última intervenção. Então, primeiro, um vídeo dos Estados Unidos, do companheiro José, da Corrente Obreira, e depois um vídeo do companheiro Edu, do Paraguai, e a gente vai colocar os dois em sequência. Soy José López, estoy mandando un saludo fraternal y de solidaridad de parte de Corriente Obrera de aquí de Los Ángeles, California, los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos pues saludando y identificándonos con la plataforma que los compañeros del movimiento por el Partido Revolucionario de Brasil están presentando en momentos de que surgen como una organización revolucionaria. Y pues es recalcar de que hoy más que nunca tenemos que seguir adelante con nuestros esfuerzos, nuestra lucha, nuestra organización, ya que se ha pasado por una etapa bastante difícil en la que dentro de los que estamos dentro de la LICSI, pues unos compañeros recibieron un maltrato, fueron expulsados y fueron amenazados. Entonces, pasada ya esa situación, hoy tenemos por delante toda una tarea enorme, gigante, de construir una corriente internacional, que es lo que pretendíamos hacer con la LICSI, pero hoy tiene que ser una nueva organización a nivel nacional e internacional para seguir adelante en las luchas con la clase obrera, el movimiento en general, los más oprimidos. Entonces, en ese sentido, tenemos esa tarea bien importante y queremos saludar a estos compañeros por su esfuerzo, dar ese paso más de construir su organización, Movimiento por el Partido Revolucionario en Brasil. Estamos pues al mismo tiempo levantándonos todos de esa situación crítica por la que se ha pasado, esa represión en contra compañeros en los momentos que precisamente hoy la ultraderecha está golpeando de una forma más fuerte. Siempre ha golpeado, pero ahora está golpeando de una forma más fuerte. Lo vemos acá con Donald Trump y todo su movimiento MAGA, en la persecución salvaje de inmigrantes y todo tipo de discriminación que se está desarrollando. Entonces, y así lo vemos pues en otros países también. Entonces, lo que quiero decir es pues de que hoy más que nunca es bien importante la organización de partidos que se identifican con los más oprimidos, con la clase trabajadora, para seguir adelante luchando. Y que tienen el concepto de una internacional también, que esté coordinando, trabajando con centralismo democrático para seguir adelante con esta tarea. Que en ese sentido, pues queremos mandar un saludo muy fraternal y solidarizarnos con los compañeros en Brasil, el MPR, para que tengan los mejores éxitos y sigan adelante. Si en algo nosotros podemos ayudar, pues con gusto. Finalmente, nomás queriendo decir de que cuando una organización que se reclama revolucionaria, pero que usa la mentira, usa la trampa, el engaño para construir, no va a ningún lado, compañeros. Así que aquellas organizaciones que nosotros conocemos acá, y que desafortunadamente representan a la LICSI hoy, no van a ningún lado, porque así, con esos métodos, no se construye
no se gana la confianza de los luchadores sociales. Entonces, eso quiero mencionar como un elemento que sobresale de todo esto que se ha atravesado en nuestras organizaciones. Así que un saludo muy fraternal y solidario con el MPR en Brasil, y le deseamos los mejores éxitos y adelante, compañeros. Buenas compañeras y compañeros, soy Eduardo Aguayo, ex militante del Partido de los Trabajadores y uno de los expulsados de la Liga Internacional de los Trabajadores, la LITSI. Este video es para saludar la iniciativa que están teniendo los compañeros y compañeras en Brasil de impulsar un movimiento por la construcción de un partido revolucionario en Brasil, una alternativa efectivamente obrera, revolucionaria, internacionalista y genuinamente comunista. Nos parece que es una iniciativa que responde a las necesidades de la lucha de clase en Brasil, en Latinoamérica y en el mundo. Lo que ha pasado recientemente en la LITSI, lastimosamente, se condice con lo peor de las experiencias de las organizaciones de izquierda, que de alguna manera son un reflejo de los vicios del estalinismo. Y en ese sentido, creemos hoy que en Brasil se agrupan los compañeros y compañeras que han defendido de manera coherente los principios sobre los que se ha sustentado la historia de la LIT y el programa histórico del marxismo revolucionario. Así que desde Paraguay estamos muy orgullosos de esta iniciativa y estamos juntos en la lucha por reconstruir una verdadera LITSI bajo las premisas de las que Moreno, nuestro maestro, puso las bases para su construcción. Así que, compañeros y compañeras, muchísima fuerza y estamos juntos en esta lucha. Gente, antes de ir para a fala aí de encerramento, abrir só um espaço aqui. O Bernardo vai ler uma carta do GOI, que é o grupo argentino, que está discutindo com a gente aí. Essa carta é uma carta do Grupo Operário Internacional da Argentina, que saiu junto com aqueles que foram expulsos, como nós. Eles saíram em protesto e mandaram uma saudação aqui para o ato. Então, eu vou ler. Aos camaradas, aos companheiros e companheiras do MPR. Camaradas, queremos fazer chegar desde a Argentina a nossa saudação ao ato de lançamento do Manifesto por um Partido Revolucionário que vocês estão realizando no dia 25 de outubro. A construção, organização e reagrupamento de todos aqueles que saímos da LIT e seus partidos, já seja pela expulsão direta ou diante da mudança de caráter que significou o último Congresso Mundial e a transformação do nosso Partido Mundial em uma organização com regime centralista burocrático, é uma tarefa fundamental que nós devemos enfrentar. Como nós colocamos em nossa declaração constitutiva, citando, mais do que nunca acreditamos que é preciso fugir de todo caráter autoproclamatório e sectarismo. Pelo contrário, queremos trabalhar em base a acordos programáticos de regime e funcionamento claros, ir ao encontro de outros camaradas que saíram em forma principista da LIT, assim como com outros que, avançando na experiência de forma honesta, vão seguir inevitavelmente no mesmo caminho. Ao mesmo tempo que consideramos que não é possível o desenvolvimento de uma organização verdadeiramente revolucionária nos marcos de um país, mas sim que deve ser uma condição inevitável ser parte de um partido mundial democraticamente centralizado. Esse processo não é só de reagrupamento de forças, uma reconstrução, mas também encaramos de frente a uma enorme vanguarda que no mundo todo sai às ruas para enfrentar os planos imperialistas e burgueses, inclusive apesar da orfandade de uma direção revolucionária. Nesse sentido, queremos iniciar um processo de reconstrução e construção também com a mirada colocada, com os olhos colocados em direção a essas milhares e milhares de ativistas em todo o mundo. Entendemos esse lançamento que vocês fazem hoje como parte desse processo de reconstrução, construção, e por isso saudamos a sua realização. Temos, com certeza, pela frente,
muitos debates teóricos, programáticos, de balanços históricos e de formas de funcionamento por realizar. Acreditamos que devemos avançar no caminho de buscar a máxima unidade possível, de forma principista, com acordos, inclusive debatendo as diferenças e aprendendo a conviver com elas para seguir nesse caminho. Com certeza, o vosso encontro de lançamento vai ser muito vitorioso, um primeiro passo de muitos e fortalecerá essa perspectiva. Adiante, camaradas, e bom lançamento. Grupo Obreiro Internacionalista. Chamar agora o companheiro Altino aí, que foi presidente do Sindicato dos Químicos lá de Pernambuco, presidente do Sindicato aqui dos Metroviários, está na diretoria aí novamente, participou das lutas de 2013, foi um dos presos lá logo no início das mobilizações, para dar uma palavra aqui. Gente, acho que boa noite já, né? Boa tarde, boa noite. Estão aqui os companheiros de vários lugares do país, também alguns companheiros de outros países que estão acompanhando a gente. Queria primeiro dizer que nós fizemos esse manifesto, está nas redes sociais, esse manifesto por um movimento do Partido Revolucionário, onde nós temos inclusive pedido adesão dos companheiros que concordam, que querem nos ajudar. Tem diversas formas de nos ajudar, certo? Participando diretamente na organização desse movimento, sendo solidário, vamos precisar de grana, vamos precisar de todo tipo de ajuda. Divulgação, tem várias formas de cada um de alguma forma participar. Esse movimento por um partido revolucionário, veja, é uma necessidade. Veja, eu sou um militante que antigamente eu me achava jovem, mas já faz um bom tempo que eu estou velho. Mas veja, vários companheiros aqui dedicaram boa parte da sua vida, gente com 47 anos de militância, gente, eu posso ter os anos, tem gente que eu falo 47, 50, achando que é muito, não, mas é um pouco mais, mas está bem. E tem gente muito jovem querendo participar. E por que essa necessidade? Veja, nós não estamos perdendo nosso tempo, é o inverso. Diante da crise do sistema capitalista que nos mata, que gera todas essas guerras, onde a gente vê os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, nós temos vários dados, inclusive no nosso manifesto cita um desses dados, onde 1% mais rico do mundo detém uma riqueza de 45% da riqueza mundial. Ou, por exemplo, os 5% mais ricos do mundo duplicaram a sua riqueza, enquanto 5 bilhões de pessoas diminuíram a sua riqueza, ou seja, cada vez um grupo muito restrito de pessoas ficam cada vez mais ricos e a grande maioria da população cada vez mais pobre. Então, essa situação, essa desgraça, que também se expressa através de todos os processos de opressões, machismo, racismo, LGBTfobia, ataques, por exemplo, a um povo pobre, muito sofrido, como é o povo da Palestina, que é histórico em relação ao tema de Israel, o tema do ataque da Rússia em cima da Ucrânia, o povo dos Estados Unidos se mobilizando, como vários companheiros aqui já relataram. Então, existe um processo de mobilização. Não sei se vocês viram também, a juventude começa a ter uma tal da geração Z, que começou a se expressar, que derrubou alguns governos recentemente. Então é parte desse desespero dos trabalhadores, da população, enfrentando de alguma forma os governos que estão se plantando. Então veja, há uma necessidade, porque está ameaçado inclusive a nossa humanidade. Eu estou falando isso porque o ser humano está ameaçado inclusive pelo problema do meio ambiente. Então é necessário derrotar o sistema capitalista de uma forma urgente, dramática, na verdade. Nesse sentido, o que nós estamos falando aqui no Brasil, existe um governo. Você vai falando só o tempo. Existe um governo que está, do ponto de vista do PT, é o 5º governo, foram 2 mandatos do Lula, um mandato e meio, se quiser dizer, da Dilma, e um novo mandato do Lula. E é parte da expressão da classe trabalhadora que eu fui um dos fundadores, ajudei a construir o PT lá atrás, vários companheiros ajudaram, você que mais jovens nem imagina isso, porque uma geração chegou depois, mas depois o PT virou o que virou. Então, não há dúvida, na minha opinião, para ninguém, que o governo do PT governa para a burguesia, para os grandes empresários. E a gente precisa enfrentar esse governo do PT. Qual o rolo e qual a desgraça? Primeiro, enfrentar, que seria a tarefa mais simples, mas depois temos que pensar na estratégia, se você vai enfrentar o que você quer botar no lugar. Mas tem uma pergunta anterior. A maior parte da esquerda brasileira não enfrenta o governo Lula. E não quer enfrentar. Porque agora eles dividiram a sociedade não mais em classes, dividiram a sociedade em blocos.
Os progressistas versus reacionários. Portanto, aqui é os que lutam contra a ultradireita e aqueles que estão com a esquerda, que está junto com os patrões, com o Centrão, com Alckmin e companhia. Você está ou do lado da direita, da ultradireita, ou você vai estar do lado do PT fazendo a reforma administrativa que vai precarizar o trabalho do setor público, que já é um trabalho muito ruim, porque estão cada vez tirando mais investimento. Ou você está a favor da ultradireita, ou você está a favor do Lula, que privatizou o metrô de Minas Gerais e está ameaçando privatizar o metrô de Recife e do Distrito Federal. Ou você está com a ultradireita, ou você está a favor da precarização do mundo do trabalho. Ou seja, as alternativas que nos dão é dentro do sistema capitalista, dentro do sistema burguês, que é exatamente esse sistema que nós estamos falando que nós precisamos lutar. Portanto, a esquerda brasileira, de conjunto, é uma esquerda covarde, porque não luta nem pelos princípios por quais diz que defende. Então aqui nós temos vários partidos comunistas que não são comunistas, é só no nome, é uma vergonha falar que algumas organizações são comunistas, algumas organizações falam que são socialistas, mas não são socialistas, e a gente vê o governo do PT, o PSOL que dizia que não era um puxadinho do PT, agora é um puxadinho que entrou de vez na casa do senhor, e agora nós temos o Boulos e a Guajajara diretamente no governo. Então quem tinha dúvida, a dúvida acabou. E nós temos uma esquerda que não está nesse bloco, mas no final das contas diz, nós temos uma tarefa principal, derrotar o governo de ultradireita não pode voltar. Mas veja, como é que nós vamos convencer os trabalhadores a lutar contra a desgraça que está, se a alternativa que o PT apresenta e os setores reformistas apresentam não dão nada a favor da classe trabalhadora? Isso é impossível. Então começa um processo também de muita indignação, muita insatisfação, e esse processo nós precisamos ajudar a organizar. Porque outros setores que estrategicamente não pretendem fazer uma revolução socialista, que aí sim é o nosso projeto, nós queremos destruir o sistema capitalista, nós queremos ser autenticamente, ou não autenticamente, verdadeiramente, qualquer nome que queira, mas o nome de verdade que é o seguinte: o nosso projeto é uma sociedade comunista, onde tem a transição do projeto socialista para derrotar a burguesia, de conjunto internacionalmente a gente instaurar um novo Estado. Agora veja, inclusive o fim do Estado capitalista. Mas veja, para isso, você precisa ter a coragem de enfrentar e defender esse projeto. Algumas organizações que criticam o governo Lula só chegam nesse ponto, criticam o governo Lula, mas não colocam na sua estratégia, inclusive, derrotar esse governo Lula, porque não coloca mais como alternativa. E quando muitos companheiros vão fazer leitura do passado, dizem o seguinte: o passado nos diz que nós vamos passar grandes anos, longos anos, de acordo com o Valério Arcari, que foi um cara que já foi do PSTU e hoje está da direita do PSOL, que nós vamos ter um grande inverno siberiano, onde nós vamos passar longos anos sem grandes processos de luta. Portanto, nós não temos possibilidade de revolução. A nossa única possibilidade é estar de um lado de um governo como se a sociedade fosse dividida entre campos. Nós somos aqueles que achamos que a sociedade é dividida em classes. E desse ponto de vista, nós estamos do lado da classe trabalhadora, enfrentando sim o governo do PT e todas as suas mazelas. O arcabouço fiscal, o pagamento da dívida pública e toda a desgraça que vem desse sistema. Nós lutamos contra todas as outras alternativas burguesas. E para isso, para derrotar esse governo, para derrotar esse sistema, é necessário, e a tradição histórica diz isso, é necessário construir uma organização revolucionária. Uma organização revolucionária com algumas características. E é isso que nós estamos tentando ganhar, principalmente a juventude da classe trabalhadora, que começa a participar dos movimentos, começa a enxergar uma necessidade. Muitos jovens que estão por aí estão dizendo: eu quero ser comunista, só que estão procurando alternativas equivocadas daqueles que se reivindicam comunistas. E nós queremos dizer: se você quer ser comunista de verdade, venha conversar com a gente, porque nós somos. Nós defendemos esse projeto. Porque não adianta só criticar o governo, mas depois dizer: olha, pensando bem, a alternativa é ficar dentro do mundo das eleições. Boa parte das organizações ditas revolucionárias, mesmo quando não tem parlamentar, a única alternativa na cabeça deles é como ganhar like, como ganhar relações para poder eleger parlamentares. E quero dizer o seguinte: nós não somos contra eleger parlamentares, mas não para entrar no mundo do parlamento. Nós queremos eleger, caso conseguíssemos eleger parlamentares, para ajudar o processo da revolução. Nós estamos com a juventude de Madagascar, nós estamos com a juventude de Nepal, nós estamos com a juventude do Peru, nós estamos com aqueles trabalhadores dos Estados Unidos que estão lutando contra o sistema capitalista, mesmo de forma confusa. Este é o nosso processo. Mas também nós queremos dizer: nós não só queremos lutar, nós temos teoria por trás, nós temos história, nós temos uma ciência por trás, que é a teoria marxista. E nós nos reivindicamos marxistas desse ponto de vista, nós nos reivindicamos leninistas, porque junto com o Trotsky fez a Revolução Russa,
e trotskistas, porque enfrentou a burocracia que até então apenas iniciou, que foi a burocracia stalinista, que depois acabou restaurando o capitalismo dos antigos estados operários. É necessário resgatar toda essa história, e nesse sentido nós queremos construir esse partido revolucionário pela base. Nós vamos fazer debates abertos, nós vamos fazer núcleos, nós vamos fazer reuniões, nós vamos divulgar, nós queremos decidir o nome do novo partido em conjunto com aqueles que queiram conversar com a gente e nos conhecer. Aqui tem alguns companheiros ferroviários, aqui tem alguns companheiros metroviários, aqui tem companheiros trabalhadores, a gente viu aqui vários professores e professoras, nós temos extrativistas, nós somos parte da classe trabalhadora. Aqui tem gente velha que já enfrentou várias greves e de gente nova, que está começando a conhecer o movimento, mas entende que há uma necessidade de derrotar o sistema capitalista. Nós queremos discutir pela experiência anterior, o que é o tal do centralismo democrático. Ou é melhor fazer um partido amplo, tipo PSOL, um PSOL de esquerda, onde várias organizações participam e no final das contas quem manda no partido são os parlamentares, ou é melhor uma organização que a base decida de fato? Agora, se a base decide de fato, nós queremos dizer que há uma necessidade de um centralismo democrático de verdade, porque a experiência do PSDB que nós tivemos recente nos mostra que o centralismo burocrático também pode nos matar de alguma forma. E é a experiência que nós não queremos repetir. Nós queremos uma organização internacionalista, porque não existe a mínima possibilidade de avançar na Revolução Socialista sem uma organização internacional. Nós precisamos discutir a moral revolucionária, porque também entre nós queremos ter princípios, nós queremos ter relações honestas entre a militância, que a gente possa discutir fraternalmente entre nós, mas de forma verdadeira, sem medo de ser perseguido depois. Nós queremos fazer toda essa experiência que teve na história dos revolucionários pelo mundo e expressar aqui no Brasil, mas também como uma ponte para a gente poder avançar a nível internacional. Então venha com a gente, venha construir esse movimento do Partido Revolucionário, venha conhecer, mesmo que você não queira aderir de cara, mas pô, gostei disso aí, quero me interessar, quero participar, venha com a gente. E queria falar uma palavra especial para os companheiros operários e da juventude. Teve um companheiro aqui em São Paulo, na capital, um companheiro de uma fábrica que não pôde vir, falou, estou trabalhando hoje, mas queria, pela confiança que a gente tem em vocês, eu queria conhecer um pouco mais desse MPR. E tem vários, e em particular, para a juventude, tem toda uma geração de juventude que está sendo ganha para várias alternativas, que eles entendem que são combativas, que querem lutar pelo comunismo, mas a gente, pelo nosso conhecimento histórico, pelo nosso entendimento, pelo estudo que nós já fizemos, pela experiência que nós já fizemos, são organizações que acabam capitulando ao menos o sistema capitalista. Nós queremos chamar essa juventude para se organizar com a gente, ou pelo menos para nos conhecer. Já tem uma turma mais jovem, mas nós queremos avançar, porque a chance da revolução é exatamente naquela disposição que a militância jovem tem, mas também ancorada na experiência, na luta de classes, na nossa tradição, com muito conhecimento, inclusive teórico, mas que com a experiência a gente consiga avançar e construir um partido revolucionário. Isso é possível no Brasil, é uma necessidade, e eu acredito que com toda a experiência, inclusive hoje, enfrentando o governo Lula, aqui estão os militantes dos metroviários e ferroviários que estão enfrentando os diversos governos, aqui estão os correios que estão enfrentando o governo Lula nesse momento de desmonte da empresa, aqui estão diversas categorias e diversos trabalhadores que dizem desse jeito não dá. E aí precisa discutir uma outra alternativa. Então, desde já, queria parabenizar todos os companheiros e companheiras por todo o país que estão junto com a gente. A gente vai depois, em cada região, conversar aos poucos para ver como é a melhor forma de organizar, quem queira se juntar com a gente, e a gente ver a melhor forma da gente participar desse processo, e até o início do ano que vem, ainda no primeiro semestre, a gente construir um partido com nome, com sigla, com todos os detalhes, mas construído com a base. Quem vai decidir a nossa militância, quem vai decidir a nossa organização de forma democrática, mas para avançar num partido revolucionário que no Brasil hoje, infelizmente, não tem, mas é uma necessidade de ser construído para a gente fazer a nossa tarefa histórica. Um abraço a todos, vamos juntos à batalha. Se nada somos, então o mundo
Gente, agora estamos encerrando o nosso ato. Agradecer a todo mundo que participou aí online, todo mundo dos outros estados. Wagner, se puder dar uma girada na câmera só para mostrar a turma que está aqui em São Paulo também. A turma está reunida aqui no Sindicato dos Metroviários. Estamos encerrando agora o ato. Vamos seguir construindo o MPR, vamos fazer plenárias abertas, discutir com todos os companheiros que hoje ainda não estão, para fazer um pré-congresso junto com a gente, para construir um partido em conjunto com todos os companheiros. Parabéns a todos, vamos lá, construção do Partido Revolucionário.